Quando a gente fica imerso tocando uma empresa, a gente fica preocupado com as questões do dia a dia, né? Como pagar conta, emitir a nota fiscal, ligar para o contador, cobrar do cliente alguma coisa, tentar achar o fornecedor, etc. E a gente acaba esquecendo que o empreendedorismo, né, o ato de empreender, é muito maior do que isso. E a gente esquece isso diariamente. Só que aconteceu uma coisa esses dias que me fez mudar o jeito que eu pensava sobre isso. O que aconteceu foi o seguinte: eu fui convidado para participar da avaliação final de um curso de 1 ano e meio que foi feito pelo Sebrae, junto com o Instituto Gênesis, junto com o MEC, sobre educação empreendedora, sobre como ensinar empreendedorismo para as pessoas. E isso foi muito rico, porque vendo o trabalho final de cada pessoa, eu me reconectei com algumas questões do empreendedorismo que eu tinha esquecido até então. E a gente vai esquecendo, né, pelo dia a dia, né, de tocar a empresa. Então a gente vai ficando imerso no lado de tocar a empresa, a gente vai esquecendo de questões tão importantes do empreendedorismo. E eu vou aqui listar algumas coisas que eu me reconectei, que são fundamentais para o empreendedorismo e que a gente acaba esquecendo às vezes. E meu sonho sempre foi fazer lista no YouTube. Então eu vou fazer minha primeira lista. 1. A inovação ela pode vir de lugares completamente inusitados. Então normalmente a gente acha que inovação é um produto que é colocado no mercado completamente disruptivo. Então é um aplicativo novo que faz alguma coisa completamente nova. Isso é um tipo de inovação, é claro. É uma inovação disruptiva do produto, né? Você está colocando no produto um novo mercado que está desestabilizando o mercado inteiro, etc. Mas não é isso sobre o que eu estou falando. A inovação ela pode estar em pequenos momentos. Então pode ser uma inovação do jeito que você organiza a sua empresa, do jeito que você está estruturando juridicamente a sua empresa, então do jeito que você está organizando a sua equipe de trabalho. Então assim, como resultado lá do curso eu tinha visto pessoas fazendo coisas tão interessantes do ponto de vista micro, né, de dentro da empresa. Então ela falando assim, eu decidi organizar as pessoas dessa determinada forma porque acho que é mais produtivo. Então isso é uma grande inovação. Não necessariamente você precisa ter um novo produto completamente diferente para ser uma inovação. E esse tipo de inovação pode ser muito efetiva, né? Uma inovação acerca do processo, uma inovação do ponto de vista dos recursos humanos da sua empresa. Então você pode, de várias formas, tentar achar momentos de inovar e de fazer diferente que pode ser muito vantajoso para você, pode ser uma vantagem competitiva gigantesca. Então a gente vê muita gente fazendo esses pitches por aí, falando assim, não, é um novo produto completamente revolucionário no mercado. E às vezes não precisa. Às vezes é melhor pegar um produto que existe e inovar, por exemplo, no processo dele ou na organização dele, porque já é uma inovação suficiente. Número 2. Empreender não é sinônimo de abrir empresa. Isso eu posso dar um caso pessoal. Eu estava querendo empreender recentemente e falei, eu queria fazer uma coisa nova e pensei, mas como é que eu vou abrir meu CNPJ, mais um? Como é que eu vou articular isso? Eu vou ter que ligar para o contador de novo? E não é isso. Empreender não tem nada a ver com isso. Então, assim, você pode empreender dentro da sua própria empresa, você pode empreender criando uma empresa nova, com certeza é um tipo de empreendedorismo, mas você pode empreender de várias formas. E a gente pode ver isso de várias formas, sabe? Eu vejo, por exemplo, muitos professores empreendedores que, por exemplo, dentro da universidade estão tentando criar novas formas de ensinar, ou novos cursos, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero dar um curso de visualização de informação para os alunos de design, por exemplo. Então essa é a ideia que eu tenho. Então não necessariamente eu preciso abrir uma empresa disso, necessariamente, mas, por exemplo, dentro da instituição que eu trabalho, eu posso propor isso. E propor isso vai ter todos os desafios do empreendimento, sabe? Você vai ter que conversar com quem, você vai ter que articular com quem para isso acontecer. Na verdade, os desafios são os mesmos. Só que você pode empreender tanto dentro de alguma empresa quanto fora de alguma empresa. E a atitude empreendedora é muito mais importante do que qualquer coisa, né? Você pode ter uma atitude empreendedora perante a vida. E também não necessariamente você precisa empreender profissionalmente qualquer coisa. Você pode empreender... Eu tenho colegas que são super empreendedores, que empreendem, por exemplo, viagem. Aquele cara que organiza a viagem. Aquele cara que organiza... Sabe esse tipo de pessoa? É um empreendedor na vida até pessoal, o que é muito bacana. Número 3. O empreendimento... É bom fazer lista, né? Parece bacana. 3. O empreendedorismo é uma forma de criar oportunidade. Muitas vezes eu vejo amigos empreendendo e sempre vi o empreendedorismo como uma forma ou de ganhar mais dinheiro, ou de não ter patrão, ou pessoas que não estavam satisfeitas com os empregos que estavam por aí, estavam tentando criar coisas novas. E pela primeira vez eu vi o empreendedorismo como uma forma de gerar oportunidades novas para quem não tem.
Eu sempre vi o empreendedorismo como pessoas que tinham oportunidade e queriam fazer uma coisa diferente. Nesse curso, por exemplo, eu vi várias pessoas falando assim, nessa cidade em que eu vivo, ou nesse lugar onde eu vivo, tem muito pouco recurso. Então talvez o empreendedorismo seja um jeito de conseguir gerar oportunidade para a comunidade que está ali. Então, pela primeira vez eu vi ali o empreendedorismo para gerar novas oportunidades para quem não tem. É quase um empreendedorismo com viés de necessidade social. Número 4. O empreendedorismo é contextual. Isso é muito divertido de ver. Se você ensina para as pessoas ao redor do Brasil, ao redor do mundo, ideias para as pessoas empreenderem, é muito engraçado você ver que cada lugar surge com uma ideia diferente. Então, dependendo do contexto onde se vive e dependendo dos recursos que se tem, ou do que se lê, ou do que se vê, surgem novas coisas. Então, é muito legal ver que quando você ensina, o empreendedorismo para diversas pessoas de regiões diferentes, cada uma identifica as potencialidades daquele lugar. Então, uma pessoa fala, eu vi a potencialidade criativa dessa região, ou vi a potencialidade do artesanato dessa região, eu vejo essa região como um polo gastronômico que queria estimular ainda mais esse tipo de coisa. Então é legal ver o talento que aquela área tem, o contexto em que aquilo vive, para você entender como você pode aplicar. Então é muito legal ver que o empreendedorismo que é feito no Rio é diferente do de São Paulo, que é diferente do Amazonas, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Mato Grosso. Então, assim, ver essas diferenças é muito interessante. Você consegue começar a descobrir as potencialidades de cada lugar. Esse é um tema completamente fascinante, que a gente poderia ficar aqui falando horas sobre ele, né? Então, eu citei 4 coisas, mas tem infinitas que a gente pode aqui ficar falando horas sobre isso. Mas eu queria trazer essas 4 que eu achei muito interessantes quando eu vi e me chamaram a atenção. E a gente vê que o empreendedorismo muitas vezes vira aí pela mídia sinônimo de startup, de investidor anjo, de tecnologia, de ideias malucas, de blá blá blá. Então a gente tem que prestar atenção em como a gente faz esse ensino do empreendedorismo da melhor forma possível, que permita realmente que as pessoas possam ter recursos de empreender sem correr tanto perigo, entendendo o que estão fazendo. Então acho que essa na verdade é a maior lição, eu acho. O empreendedorismo não é só startup. Empreendedorismo é muito mais que isso.